O McKenna escreveu um artigo já há vários anos na Harvard Review, Marketing is Everything, né? É isso aí. Exatamente, tá dentro desse contexto que você colocou. E é muito interessante, né, Salib, que o Madia está colocando, né, como nós começamos a introdução do nosso livro com a linha do tempo da gestão, onde nós citamos o mesmo que você menciona, que é pouco conhecido. Na realidade, o grande inventor do marketing foi preconizado lá atrás pelo Peter Drucker. Sem dúvida. Né? Quando ele coloca o marketing, ele valoriza a disciplina de marketing nas organizações. E ainda falando sobre esse passado, né, Madia, você foi uma das nossas inspirações quando a gente trabalha numa das grandes invenções da humanidade, que foi lá Gordon Moore, lá fundador da Intel, quando ele desenvolve um microprocessador. E pouca gente percebeu, ou percebe, né? Percebeu. Pouca gente percebe o impacto dessa transformação, né, Madia? Aí nós até mencionamos no livro, né, Salib, você é uma das nossas inspirações para ter alertado sobre o que isso representou na história da humanidade, né, meu caro? Não e sobretudo na gestão. O produto, mas a consequência dele, que é a lei de Moore. Que é a lei de Moore. Uma vez mais, a gente vai ter que falar do mestre. A gente vai ter que falar do Peter Drucker. O Peter Drucker escreveu 42 livros. 41 livros ele foi ovacionado. Um livro que completa agora, 50 anos, 1968, fez-se o silêncio. As pessoas ficaram nervosas. Esse livro se chama Uma Era de Descontinuidade. Falei para você. Nesse livro ele diz que de tempos em tempos a humanidade atravessa uma ponte e quando chega do lado de lá começa uma nova etapa na história da humanidade. Nesse livro ele fala que nos últimos 500 anos isso tinha acontecido 2 vezes e que até a virada do milênio ia começar a terceira travessia. A primeira, há 500 anos atrás, quando Gutenberg cria a prensa, máquina de imprimir, não é? E as primeiras manifestações disruptivas. 10 anos depois, a Igreja Católica dispensa os seus 10 mil monges copistas que passavam os dias anotando as coisas que estavam acontecendo no mundo por causa da maquininha do Gutenberg. A humanidade atravessa a ponte e começa uma nova etapa na história da humanidade. Segundo Drucker, era 200 anos atrás, o James Watt cria a máquina a vapor e começa a Revolução Industrial e a gente que morava espalhado pelas diferentes faces da Terra começa a se adensar em torno das metrópoles, nasce cidade como São Paulo, não é? Por incrível que pareça, naquele momento algumas famílias produziam energia eólica, não é? Elas tinham seus moinhos de vento ou movido a água, produziam a própria energia. Todas elas tinham um tear em casa. Com a Revolução Industrial isso tudo desaparece. E ele falava nesse livro que até a virada do milênio a gente ia começar uma nova travessia. Ele não citava o microchip, porque em 1968 o microchip não existia. Ele citava nesse livro outras causas. Ele falava, por exemplo, a nova posição da mulher na sociedade. Pela primeira vez na história do mundo, a mulher que ficou a vida inteira cuidando da casa e depois cuidando dos filhos, ia começar a sair, se movimentar, e só a movimentação da mulher por si só seria suficiente para essa nova travessia. Ele falava que finalmente o mundo ia falar uma mesma língua, ele estava se referindo ao inglês. Ele não sabia que a gente não precisava falar língua nenhuma, que a gente ia falar a nossa língua e que o nosso interlocutor ia ouvir na língua dele, responder na dele, a gente ouvia na nossa, com a inteligência artificial. E hoje é o code, né? Exatamente. Programação, né? Ele falava que o mundo finalmente ia ter a mesma moeda, ele falava do dólar, ele não sabia das criptomoedas, né? Mas ele sabia que o mundo ia ter uma mesma moeda. E ele falava de um tsunami tecnológico. Mas em 1968, a única coisa que existia em termos de tecnologia era o mainframe. Os grandes computadores, a sementinha nasce em 1971. E conforme previsto pelo Moore, né, só que com uma velocidade maior, a cada ano que foi passando, essa sementinha foi ficando menor, mais potente, mais capaz, mais acessível, foi entrando nos objetos, foi entrando nas coisas, está entrando na gente agora e está dando origem ao quarto ambiente, né, a digisfera. Eu acho que essa dimensão ainda que a maioria das pessoas não se deu conta. Não. Conceitua pra gente a digisfera. A digisfera é um quarto ambiente, é finalmente a primeira contribuição do ser humano desde que ele chegou na face da Terra. Desde que ele chegou aqui, ele recebeu a biosfera com seus 3 ambientes. E a gente não só não fez nada, como eventualmente destruiu um pouquinho dos outros 3 ambientes, né? Agora, a partir do microchip, a gente está produzindo de uma maneira natural e espontânea o quarto ambiente, que é a digisfera. Ambiente esse que penetra nos 3 ambientes originais e começa a mudar tudo e dá essa sensação de liquidez. Que a gente achava que era por alguns meses ou alguns anos, né? E hoje a gente olha para frente e sabe que vai ser por séculos, né? Então, se existe alguma coisa que a gente sabe, né? Eu acho que todo o resto a gente não sabe, que ninguém tem que ficar nervoso, né? Que vai continuar sendo líquido e que cada um de nós tem que providenciar uma boa boinha, colocar nos braços
e ficar nadando e ficar na superfície, porque é assim que vai ser daqui para frente em todos os próximos anos.